Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom que você tem acompanhado os nossos estudos. Eu faço um pedido muito especial. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal e seja um canal de bênção também para as outras pessoas. Compartilhe esse link, convida mais pessoas para estudarmos o tão relevante tema. Nós estamos estudando nesse trimestre as 3 mensagens do Apocalipse. Já estamos no nosso 3º estudo. E eu gostaria de mandar um abraço aqui para pessoas que têm nos acompanhado. Você pode também escrever aí no link, mandar uma mensagem para nós, fazer algum comentário, falar de onde você nos assiste. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para Maria José Moura Pasquale. Maria José, muito obrigado pela sua audiência. Também para Elisângela Carvalho e a Denise Magalhães, ela fala de Japuranã, no Mato Grosso. Que bom, Denise, que você está sempre nos acompanhando. Estamos aqui, é um prazer ter você aqui conosco. E, como nós temos feito os nossos estudos, eu não estou aqui sozinho. Eu estou aqui com 2 pessoas muito especiais. Está aqui novamente, já esteve na lição anterior, o pastor Assis. Pastor, muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Uma alegria permanecer aqui. Já estive na segunda lição, agora na 3ª. E eu acredito que passaremos bons momentos aqui e o Espírito Santo falará ao nosso coração. Amém. Muito obrigado, pastor Assis. E pastor Assis também não está sozinho aqui. Está ao seu lado o Giovanni. Giovanni, ele é vice-diretor aqui do Colégio Adventista de Sorocaba. Muito obrigado, Giovanni, por estar conosco participando desse estudo. Eu que agradeço o convite, é um prazer partilhar da palavra de Deus. E essa lição rica ainda que nós temos aqui é maravilhosa. Estamos ganhando todos com essa lição. Amém. Então aqui, olha, além de você nos acompanhar, não tira o prazer de você estudar a lição na íntegra. Então fica aqui o meu convite para você adquirir. Se você não tem, também pode acessar o link que está aqui abaixo do canal. Estaria a lição semanal para você ver e ter a bênção integral da palavra de Deus na sua vida. E para darmos início, eu gostaria de pedir ao Giovanni, faça uma oração, por favor, Giovanni. Com certeza. Feche seus olhos aí onde você está. Querido Deus, bom e amado Pai, gratos somos a Ti, por o Senhor nos dar o privilégio de partilhar da Tua palavra. Pedimos a sua presença neste momento ao abrir a palavra dos altos céus. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como eu disse, nós chegamos agora no estudo da lição 3 e vamos começar a estudar a primeira mensagem angélica, o Evangelho Eterno. E o texto para memorizar, o texto-chave, ele fala: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, em cada nação, tribo, língua e povo. Pastor Assis, aqui na lição ele fala a respeito do Shema. O Shema, o que era o Shema para o povo judeu? Então, vamos fazer aqui alguns comentários, porque a lição, o nosso guia aqui, fala sobre o Shema. Então, de acordo com a nossa lição, elas são a nossa profissão de fé. Então, seria, em suma, em síntese, seria isso. Era que o povo judeu ele repetia, repetia aquilo para os filhos e gravava aquilo. Ia passando de pai para filho, está lá em Deuteronômio, Exatamente. Ensine ao deitar, ao levantar, andando, na casa, enfim. Essa era uma profissão de fé deles e deve ser nossa também. Aqui nós temos um diretor de escola que trabalha com crianças o tempo todo. Ou seja, é isso que a gente precisa fazer, é a nossa missão, tanto na área educacional como na área espiritual. E interessante também a respeito do Shema, que o guia de estudo aqui fala que o Shema, para nós que acreditamos nesse movimento profético dos últimos dias, são as 3 mensagens angélicas. O nosso Shema que nós temos que repetir é as 3 mensagens angélicas. Sabe, Ismael, o aprendizado, ele está na repetição. Não existe um método mais perfeito de ensinar do que repetir. Tem gente que fala assim, não, mas eu já falei sobre esse tema. Não custa falar de novo, porque se você ouve novamente, você vai crescer um pouco mais, entendeu? Então esse é o Shema. Amém. E é interessante, pastor, porque é colocado como uma declaração. Exatamente. Isso. Para o povo lá de Israel, era uma declaração. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Olha só que coisa maravilhosa. Qual é a declaração nossa agora, como povo atualmente? Aí nós vamos para a mensagem de Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 ao 12.
Então, na lição dessa semana, nós vamos começar só a primeira mensagem angélica. Antes de começar na primeira mensagem angélica, vamos falar um pouco do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que é para dar medo. A palavra Apocalipse hoje está associada à destruição, está associada à morte, catástrofe, né? Existem filmes falando sobre Apocalipse nesse sentido. Mas o livro de Apocalipse é para dar medo, pastor? Então, Ismael, o Apocalipse, Apocalipse do grego, que quer dizer revelação. Revelação de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Então, o Apocalipse nada mais, nada menos do que isso. Agora, quando se fala de revelação, tem revelação daquilo que agrada a pessoa, daquilo que você vai ficar muito feliz, e tem revelação que vai deixar você preocupado, naturalmente. Isso é natural na vida, né? Então, Deus está fazendo o quê? Ele está revelando. O Apocalipse é a revelação, né? Agora, é claro, numa linguagem mais pejorativa, as pessoas que não têm luz sobre o sentido do Apocalipse, eles associam o Apocalipse à guerra, destruições, catástrofe e assim sucessivamente. Não é essa a verdadeira mensagem do Apocalipse. Nós vamos, inclusive, fazer algumas análises aqui, vamos comentar, isso aqui é importante. Giovanni, aí em cima disso, o Apocalipse é um livro de graça e de esperança, é isso? Com certeza. E eu até tenho uma experiência, passando a lição na escola sabatina, na igreja, de um senhor chegou e falou o seguinte: olha, está acontecendo muita coisa triste, tem muitas coisas acontecendo, mas graças a Deus ele está voltando. Então, essa é uma mensagem de esperança, essa é uma mensagem de graça. Mas olha só, o texto, o Apocalipse, ele já começa de uma forma, revelação de Jesus Cristo. E ele diz: bem-aventurado, feliz, olha só, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, pois o tempo está próximo. Que bênção, hein? Se você estava preocupado com o Apocalipse, é um livro que revela Jesus Cristo. Isso nos traz a maior esperança. E a primeira mensagem, ela fala a respeito de um evangelho que ele é eterno. Qual é a abrangência desse evangelho eterno, pastor Assis? Então, a abrangência no mundo inteiro, né? Em poucas palavras é isso. Esse evangelho do reino, aqui, o evangelho eterno, ele vai ser pregado na sua abrangência em todo o planeta Terra. Aonde existir um ser humano... Não é só aqui no Brasil, pastor? Não. Aonde existir um ser humano, o evangelho vai alcançar ele. E ainda a Bíblia menciona dentro do evangelho eterno as tribos, línguas, povos, né? No mundo inteiro. Hoje nós temos a nossa grande barreira hoje, viu, Ismael? A nossa grande barreira hoje é a janela 1040. É uma nomenclatura dada no mundo evangélico e cristão. A janela 1040 ela é composta de países que não são abertos para a pregação do evangelho. Esses países são poucos, mas eles são grandes. Eles têm uma cultura diabólica. E eles não abrem para que Cristo possa entrar. Mas vai entrar. Porque assim como caiu o muro de Berlim, vai cair as barreiras da janela 1040. Para Deus não tem barreiras. Não né, tem barreiras. Deus vai quebrar, na hora que Ele quiser. Isso aí não é comigo. Eu sou pregador do evangelho. Às vezes eu quero quebrar, mas Deus fala assim: essa aí não é sua competência, essa é minha competência, essa é minha parte. É de Deus, né? É de Deus, essa parte é dele. Ele vai fazer isso, porque tem uma promessa, o evangelho é eterno, ele vai chegar nesses lugares, né? Aos pouquinhos, devagarzinho, está chegando, mas ele vai chegar num ritmo mais acelerado. Por quê? Porque o Apocalipse revela um evangelho eterno, para abranger todas as pessoas. E é interessante isso, desculpa cortar, porque isso é importante, porque nós começamos a ver o mundo, as movimentações do mundo, as coisas já se movimentando e acontecendo, mas nós como cristãos, aqueles que somos detentores da palavra, de pregar essa palavra, nós temos que entender que esse anjo, esse mensageiro, ele está voando e voa rapidamente. Então, essa mensagem, de fato, ela chegará rapidamente a todo o mundo, a todo povo, nação e língua.
Então, é importante essa preparação hoje para nós, como detentores da mensagem, como mensageiros desse evangelho de boas novas. Giovanni e Ismael, olha só, interessante. Nós estamos diante de uma mensagem monstruosa. Ela é grande. Ela é maior do que a gente. Eu digo assim, ó, quando eu nasci, essa igreja já existia. Quando eu nasci, o evangelho já existia. Ele é eterno, né? Ele é pastor? eterno. Eu apenas me converti e entrei nele. Mas ele permanece. Provavelmente eu irei morrer e o evangelho vai continuar sendo pregado. Entende como é que é? Porque quem é responsável por essa abrangência toda é o Espírito Santo de Deus, o terceiro membro da Trindade. É ele que está no comando dessa pregação do evangelho. É ele que dirige. Ele sabe quando começou e onde é que ele vai terminar. Quem ele usou, quem está usando e quem ele vai usar. Exatamente. Né? Ele sabe tudo isso. Agora, eu posso decidir ser usado por ele dentro do meu período de vida. Eu tenho essa oportunidade. Entende como é que é? Então, esse evangelho aqui, esse evangelho que aparece no livro do Apocalipse, ele está no livro do Apocalipse ali, mas ele não começou no Apocalipse. Ele vem lá do livro do Gênesis. Exato. O evangelho ele é eterno e ele começa do Gênesis, do Apocalipse e vai, ele vem. vai ser pela eternidade. Agora, no Apocalipse, ele aparece agora com uma nota mais tônica, né? Uma nota mais tônica, de urgência, professor, né? De urgência e de divisão de opiniões. Aí o que acontece? Esse evangelho aqui, dentro do livro do Apocalipse, ele traz esperança. Ele começa agora a destronar pensamentos desesperançosos, né? Porque tem gente que fala assim, não, a besta e a besta, não, existe a besta, existe. Na verdade, existem duas bestas. Mas a nota tônica no Apocalipse... Não é a besta, né, pastor? É esperança, é Cristo voltando. É Cristo voltando, né? Então, você veja, o livro do Apocalipse diz assim, Apocalipse 1, versículo número 7, por exemplo, né? Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quanto traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Apocalipse 1, verso 7. Aí você começa a folhear mais um pouquinho, chega em Apocalipse 5, verso 11. Venho sem demora. Ó a esperança. Eu venho sem demora. Se está ruim, não se preocupe, eu estou chegando. Eu estou né? chegando, né? Você vai para Que Apocalipse bênção, né, 22, verso 7. Eu venho sem demora. 22, 12. Eu venho sem demora. Olha a esperança. É muito grande. Então, tem esperança? Tem. O evangelho aqui do livro do Apocalipse, o evangelho eterno, ele apresenta a esperança para toda a humanidade. Porque eu vou citar umas coisas aqui fortes. Professor Giovanni, político vai resolver o problema do Brasil e do mundo? Vai resolver? Ele não vai. Político nenhum vai fazer isso. Ele pode contribuir para amenizar os problemas, mas resolver o problema. Então é o seguinte, eu quero me dirigir aqui aos nossos internautas. Eu preciso falar para você, porque eu sou pregador do Evangelho. Eu prego o Evangelho eterno. Eu quero que você entenda o seguinte: coloca, meu amigo, minha amiga, a tua confiança em Deus. Faça a sua entrega diária da tua vida para Jesus Cristo. Entrega a tua vida para Ele. Se agarra em Jesus. Se a sua vida está despedaçada, se Satanás colocou problemas na tua vida que você, olhando para o seu problema, não consegue resolver, amigo, o nosso guia da lição de escola sabatina, a Bíblia Sagrada, apresenta Jesus Cristo como o antídoto, o remédio para a humanidade. Amém. Agora você tem que se entregar. Entendeu? Amém. E olha só que interessante aqui, só dando um acréscimo aqui, que esse evangelho eterno, ele é um evangelho de graça. De graça, exatamente. Boa. Ele é um evangelho de graça. O que eu posso fazer, já que está findando este mundo, para obter a vida eterna? O que eu posso fazer? Não, você não pode fazer nada. É de graça. Isso é algo maravilhoso. Ou seja, então o que eu posso fazer? Não, eu vou até o trono de graça. Eu tenho que aceitar, né? Eu tenho que aceitar. Aceitar esse presente que foi dado de graça. E a palavra evangelho, né, tem a ver com o sacrifício de Jesus, né? Porque a pregação, como o pastor colocou, ela é eterna, ela é para todo mundo, a toda tribo, língua e nação, mas que mensagem é essa? É de Jesus, né? Da graça de Jesus. Então, se você está assistindo nesse momento, talvez esteja com o coração triste, esteja talvez aí guardando algum rancor no seu coração, alguma tristeza, alguma angústia,
saiba que o Evangelho pode te alcançar. O Evangelho de graça de Jesus pode te alcançar. E a lição fala, né? Uma história de graça. A história de Cristo. Você poderia falar desse aspecto dessa história de Cristo, Giovanni, para a gente? É interessante isso, porque quando a gente fala de graça, não dá para comparar totalmente, mas eu lembro dos meus filhos. Ainda quando eles estavam no ventre da minha esposa, eu comecei a estar apaixonado. Eu não sei o que daria depois. Eu não sei o que iria acontecer depois. Você não conhecia, mas já amava. Mas já amava de tal maneira, mas já tendo um compromisso que ainda assim que ele pecasse, que ele errasse em algum momento, eu continuaria amando ele. E eu queria, de toda maneira, eu morreria pelo meu filho, mesmo que ele tivesse errado em algum momento, mas eu morreria por ele. E eu vejo Jesus aqui, essa história de graça, ela sendo já escrita antes da fundação do mundo. Antes de acontecer qualquer coisa neste mundo, Jesus já havia morrido por nós. Giovanni, você mexeu num ponto aqui extraordinário, que é o seguinte, juntamente com o plano da criação, foi elaborado o plano da salvação. Então, Deus não foi pego de surpresa. Não, né, jamais. Aliás, ninguém consegue fazer isso com Deus, né? Então, Deus, ele já tinha um plano para salvar o homem antes de criar o homem. Eu vou ser um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais profundo. Antes do homem ser criado, ele já tinha um Salvador. Não é maravilhoso isso? Nossa, fantástico. Hein, Ismael? Você saber que antes de Adão, vamos voltar para Adão. Vamos lá, Adão agora, Giovanni. Antes de Deus descer no Jardim do Éden, lá onde hoje é o Iraque, era o antigo Jardim do Éden, lá, geograficamente falando. Antes de Deus descer ali para fazer o Adão, ele já tinha um plano para salvar o Adão. Ou seja, o plano ele foi elaborado antes. Por isso que essa história da graça, gente, nós vamos viver a eternidade Estudando acerca da graça. estudando. Porque é o seguinte, é muito profundo. Amém. É muito profundo. Quando o homem Adão, vamos começar na ordem da entrada do pecado. Quando a mulher Eva aceitou o pecado na carne, e em seguida Adão aceitou, o que Deus faz agora? Ele traz um plano que ele já tinha elaborado. Exato. E quando ele traz esse plano, você vai perceber que a primeira coisa que ele faz é apresentar um cordeiro. Aquele cordeirinho que foi morto lá, Ali, Deus só estava apresentando o plano. O plano já existia. E Adão entendeu perfeitamente, não foi? Sim. Adão entendeu, né, Giovanni? Entendeu. Aí o que acontece? O Adão aceitou e se converteu. A Eva aceitou e também se converteu. Então Cristo salvou já Adão e salvou Eva. E já estão salvos. Entendeu? Então, esse evangelho alcançou eles. E pode alcançar. Não é uma graça maravilhosa? É maravilhoso. Eu olho isso, pastor, e vejo o seguinte, voltando para a criança, né? A gente chega em casa, a criança está lá, e o que a gente já faz? A gente já compra o esparadrapo, a gente já compra a pomada, a gente já compra todo o remédio, já deixa preparado ali, porque ele vai se machucar. Todas as providências. Todas as providências a gente já vai... Então, eu vejo Deus fazendo isso, falou, olha, eu já sei que isso vai acontecer. Então, eu vou agora preparar esse povo. Porque ele tem o livre-arbítrio de fazer o que é correto e fazer o que é errado. Ele vai escolher em dado momento, mas agora eu já tenho esse plano traçado já. Antes dele pensar em errar, o plano já está traçado. A solução, né? Falando em graça, o Guia de Estudo tem uma citação que eu gostaria de ler. Você pode acompanhar talvez aí. Em Cristo somos perdoados. A graça perdoa nosso passado, dá poder ao nosso presente e oferece esperança para o futuro. Eu gostaria de repetir. Isso aqui é fantástico. Maravilhoso. A graça perdoa o nosso passado. Então, se você errou, a graça perdoa. Dá poder ao nosso presente e esperança para o nosso futuro. Que bênção, hein, pastor? Agora, quem é a graça? Jesus. Jesus Cristo. Jesus é a graça. Jesus perdoa, perdoa. Eu costumo dizer o seguinte, viu, Giovanni e Ismael, eu costumo dizer assim, no céu, só vai entrar pessoas que tiveram um passado horrível. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer uma lista. Vamos lá. Se prepara aí, amigo. Tem espaço para tu lá no céu. Quer ver? Olha só. Adão e Eva estragaram um planeta, vão entrar no céu. Você quer um pecado mais grave do que esse? Eles vão entrar lá. Você quer ver outra coisa? Davi era rei. Cometeu um pecado
terrível. Foi chamado homem segundo o coração de Deus. Nabucodonosor, ele praticamente destruiu a vida de Daniel. Deus cuidou de Daniel, cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego. No finalzinho da história, para se converter, sabe quantos anos o indivíduo comeu capim? Exato. Quantos anos? Quem se lembra? 7 anos, se converteu no final da vida. Você quer ver um outro caso? Salomão. Olha o nível dos homens. Salomão. Quantas mulheres teve Salomão? Quantas concubinas ele teve? Você quer ver uma outra? Estou falando da graça, a misericórdia, né? Você quer ver um outro caso terrível? Sansão. Olha a história desses homens. Aí você quer ver outro? Vamos para o Novo Testamento. Pega Saulo, perseguidor da igreja. E que ele pôde fazer nas mãos de Deus, né? E o vaso que foi aquele homem? Não é, bênção. não é? Se você fizer uma lista, você vai descobrir o seguinte: o indivíduo só não entra no céu se for igual ao diabo. Mas se você for sincero e sincera, e você abrir teu coração e deixar a graça entrar, pode se cumprir Apocalipse capítulo 20, capítulo 3, verso 20, que diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Olha, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, na sua vida, cearei com você, com ele e ele comigo. Então essa graça é o seguinte, é muito grande. Que bênção, hein? O evangelho é eterno e a graça é eterna. E interessante, pastor, que quando nós somos impactados, não é, por essa graça fantástica, como o pastor colocou aqui, que eu espero que esteja impactando, se já não impactou a sua vida, ela faz que nós nos tornemos missionários. Ao ser perdoado, ter uma vida transformada, eu não consigo guardar isso para mim. Eu preciso levar outras pessoas. E o nosso guia de estudo aqui, Giovanni, fala de Andrews, né? Quem foi Andrews? Exato. Esse homem foi um rapaz inteligentíssimo. Um homem fora de série, né? Falava 7 línguas, é isso? 7 idiomas. 7 idiomas, né? É. E Ellen White, inclusive, nossa profetisa, ela diz o seguinte: o homem mais capaz de nossas fileiras. Imagina ser tratado assim, pastor? O homem mais capaz de nossas fileiras. E foi enviado para a missão. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Mas ele era tão capaz, ele quer para ficar aqui, não. Qual foi a missão dada a ele? Vai para a missão, vai ser um missionário, vai explorar campos novos, vai avançar o evangelho, e Deus quer gente de qualidade mesmo, é isso que Ele quer. E se a pessoa não tem qualidade, Deus capacita a pessoa. Então Deus chamou ele. Esse irmão nosso, servo de Deus, pregador, escritor, orador, professor. Rapaz, um homem melhor do que esse pai para as fileiras lá para a pregação do evangelho não tem. Então, na época, era ele o homem que Deus escolheu. E hoje nós temos uma universidade que leva o nome dele. Exatamente. Não é Que impressionante? continua, É impressionante. mesmo depois de morto, né, que ele está aguardando, descansando o retorno de Jesus, ainda ele fala, né? Mas interessante, o que movia Andrews, que talvez deve mover a mim e a você, é a breve volta de Jesus. É isso que movia. O espírito missionário que ele tinha era motivado por essa brevidade da volta de Jesus. Então, que isso seja a nossa motivação. Interessante também, nós já falamos aqui sobre a amplitude da primeira mensagem angélica ser pregada a todo mundo, tribo, língua e nação, mas a importância de pregar no meu mundo, onde eu estou. O professor Giovanni ali na escola adventista, os alunos ali é o seu campo missionário. O pastor já tem uma abrangência maior. Qual que é a região que o senhor trabalha lá, pastor? Eu sou evangelista da União Noroeste Brasileira, com sede em Manaus. Eu cuido, na minha região geográfica, compreende o estado do Amazonas, o estado de Roraima, o estado de Rondônia e o estado do Acre, que faz fronteira. Roraima faz fronteira com a Guiana Francesa. O estado do Acre faz fronteira com a Bolívia e o Peru. E o Amazonas faz fronteira com a Colômbia, Peru e Bolívia. Olha que Então, campo, né? É mais de 25, 28% do território nacional brasileiro. Então, talvez você não seja que nem o pastor Assis, que tem essa abrangência, é um evangelista para toda essa área. Talvez você não seja que nem o professor Giovanni, que dirige ali o colégio adventista com 1.200, 1.300 alunos. Talvez o seu campo missionário talvez seja o seu lar. Você pregar ali para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu vizinho,
mas o campo missionário é para todos. Esse evangelho eterno, ele tem que ser pregado, como o Giovanni disse, o anjo voa rápido, ele tem que ser uma mensagem rápida, é a nossa última oportunidade. Nós teremos muito mais para falar ainda a respeito da primeira mensagem angélica. Na lição da próxima semana, nós continuaremos estudando, mas eu gostaria de pedir, Giovanni, deixe uma última mensagem para os nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Vou deixar para você aí em casa uma mensagem que não é minha, é do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E ela é muito importante. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Que essa seja a sua vontade, pregar o evangelho afinco, com vontade, com desejo, crendo que em breve Cristo vai voltar. Amém? Que esperança, né? Em breve Jesus vai voltar. Pastor Assis, transmita suas últimas palavras aos nossos amigos que estão nos acompanhando nesse momento. O evangelho eterno alcançou a mim e alcançou a você. Mas ele não pode parar em mim e nem em você. Ele precisa ser proclamado através de nós. Porque em breve Jesus voltará. E eu quero encerrar com Amós capítulo 4, verso 12, que diz assim: prepara-te, ó Israel, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que Deus te abençoe. Amém. E para encerrarmos, gostaria de pedir ao pastor Assis, faça uma oração para a gente, pastor. Ok? Do jeito que você está, feche os olhos e vamos orar. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado pelo plano da salvação, elaborado em favor da humanidade antes da sua existência. E obrigado porque Jesus executou com maestria o plano da salvação. E com a morte, venceu a morte para nos dar a vida. Portanto, Pai, neste momento, eu entrego nos teus braços cada pessoa que comigo forma agora essa grande corrente de oração. Prepara-os para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Assis, muito obrigado, Giovanni, por ter estado conosco, e muito obrigado você também que nos acompanhou, e até o próximo encontro.